Boa noite a todos. Boa noite. Imensa alegria que estamos mais uma vez aqui e trazendo esse tema, servir o Cristo. Essa palestra de hoje, nós vamos contar uma história muito bonita, ocorrida lá no início do cristianismo. A gente começa a história falando de um jovem que chegou em Jerusalém, um jovem muito sábio, família poderosa, inteligente, forte, bonito, ativo, com muita boa vontade. Então ele chegou em Jerusalém para preparar para ser um doutor da lei, um fariseu doutor da lei, que é muito estudioso, sabia as leis de Moisés já na ponta da língua e fazia toda a questão que essas leis de Moisés fossem cumpridas. Então ele era muito enérgico para o cumprimento das leis. Então ele chegou em Jerusalém para fazer essa preparação para ser ali então junto ao Sinédrio, um doutor da lei, chefão dos fariseus. E o seu tutor seria Gamaliel, que é um doutor da lei, um fariseu doutor da lei. E ele então chegou perto de Gamaliel porque ele encontrou muitas coisas que não estavam agradando ele lá em Jerusalém. Encontrou ali muitos cristãos. Ele odiava Cristo, odiava os cristãos. Então ele estava encarando como se fosse um desafio para ele. Até mesmo que tinha um jovem chamado Estevão, que esse jovem pregava o Evangelho de Jesus nas ruas de Jerusalém. E esse jovem sentia como se estivesse sendo desafiado. Então, mas como que pode, né? Um moleque desse, um jovem desse, indo contra as leis de Moisés? E então ele ficou muito furioso. Visitou a casa de Pedro, uma casa de acolhimento, onde Pedro e outros cristãos acolhiam as pessoas sofredoras, velhinhos, gente abandonada, doentes. E então esse jovem chamado Saulo, ele então foi visitar a casa de Pedro. Mesmo vendo tanta bondade, tanta caridade, mas ele não concordava, ele achava que isso era um desafio para as leis de Moisés. Era um desafio para os fariseus. E ele então pensou, eu preciso dar um jeito nisso aqui, não pode continuar assim. E pegou então alguns cristãos e prendeu. Iria condená-los à morte. E a condenação lá era condenado à morte, a pedradas. Então pegou alguns cristãos lá na casa de Pedro, levou para a prisão, mas como ele ainda era aprendiz, ele teve que se reportar ao seu chefe maior, Gamaliel. Não deu tanta sorte que Gamaliel, apesar de ser um fariseu, Gamaliel admirava Jesus. Não tinha nada contra Jesus. Admirava o ensinamento de Jesus. O trabalho que era feito na casa de Pedro. Mas esse jovem Saulo não concordava. E chamou então Gamaliel para falar para ele que tinha mandado prender os cristãos. Julgamento de Pedro, João, Filipe e Estevão. Estamos falando das primeiras perseguições dos cristãos. Então, esses quatro foram os quatro presos pelo jovem Saulo. Seria feito um julgamento. Com certeza, poderia julgar e condená-los a morrer a pedradas. Então ele chamou Gamaliel e falou
dessa prisão. Então a Gamaliel aconselhou muito ele. Diz, olha, Pedro é um senhor de idade. Para que você acabar com ele? Não está fazendo nada de errado. Já é um senhor. João, Filipe, Estevão são jovens. Podem ser trabalhado, conversado com eles. Quem sabe eles se convertem. Precisamos dar uma chance para essas pessoas. Então Gamaliel disse para ele: toda autoridade é de Deus. Nós somos simples instrumentos. Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Então olha bem que conselho que Gamaliel deu para aquele jovem. Quem vai diminuir por ser bom, tolerante, perdoar? E às vezes nós encontramos tanta dificuldade em nossas vidas em perdoar. Às vezes, por qualquer coisinha que mexe com o nosso orgulho, nós ficamos raivosos, irados. E nós encontramos também muita dificuldade em perdoar. Então isso aqui é uma lei do amor, uma lei de perdão. Dita para Gamaliel, para aquele jovem irado, cheio de ódio. Pessoa que ama, que perdoa, que humilha, ele não vai diminuir, não. Aliás, ao contrário, à frente de Deus ele vai se engrandecer. Então veja bem que ensinamento profundo que esse fariseu, Gamaliel, estava passando para esse jovem, tentando acalmá-lo. Mas ele queria fazer prevalecer os seus desejos. Orgulho, mesmo né? seu chefe falando para ele. Orgulho, né? Orgulho tremendo. Arrogância no limite. Aí então, o Saulo diz para Gamaliel: concordo com a libertação dos 3 primeiros, mas Estevão deverá sofrer a sentença decisiva. Pelo menos um dos discípulos do carpinteiro deve morrer. Olha que arrogância. E libertar os 3 primeiros. Mas aquele jovem, Estevão, que estava nas ruas de Jerusalém, pregando o Evangelho de Jesus, ensinando para as pessoas sobre o cristianismo. Então esse jovem Saulo achava que era um desafio para ele, era um desafio para ele. Como pode? Está me desafiando a minha autoridade. Então pelo menos esse tem que morrer, tem que ser condenado. Servir de exemplo, né? Para servir de exemplo, um cobaia. Tá? Então ele foi firme com Gamaliel. E ele condenou. Saulo acariciou as mãos de Abigail e disse: chegarás conosco na cidade, justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. Esse jovem Saulo tinha uma namorada, que ele estava tremendamente apaixonado por essa namorada, Abigail. Então agora eu quero mostrar para Abigail a minha autoridade, a minha importância no Sinédrio. Vou convidar a minha noiva para ir comigo para ver a minha autoridade. E apesar de Abigail ter conversado com ele: Saulo, não faça isso, que maldade, perdoa essas pessoas, não faça tanta crueldade. Não, vou ter que fazer, esse tem que morrer mesmo, está me desafiando com esse maldito Cristo. Assim pensava ele, esse jovem Saulo. Mas Abigail tinha um irmão chamado Gesiel, que havia se apartado dela há anos.
E ela então, aproveitando da influência do seu noivo, já havia falado para ele há tempos antes: Saulo, teu irmão chamado Gesiel, encontra ele para mim. Tá, eu vou fazer todo o possível, vou procurar o Gesiel para você. Mas passou-se o tempo e nada de Saulo encontrar Gesiel. Abigail já estava então apavorada. E ela aproveitou esse convite que ele fez. Opa, apesar de ser contrário à vontade dela, ela só tinha bondade no coração. Não, pensando bem, eu vou aceitar esse convite, né? Porque lá eu vou estar junto com os outros fariseus. Aí eu aproveito e converso com os outros também. Aí são muitas autoridades a procurar meu irmão Gesiel. Então ela disse para ele. A jovem, não querendo desagradar o noivo, acrescentou: vejo que tens muita razão. Não devo discutir os teus conceitos sábios e justos. Aliás, tenho mesmo a intenção de conquistar a amizade dos teus amigos do Sinédrio, pois não perco a esperança de proteção para o caso de Gesiel. Então ela já estava com aquela intenção, né? Apesar de ser contra, não. Vou lá. Ele é meu noivo, mas vou lá com a intenção de encontrar os fariseus e juntar forças para encontrar o meu irmão Gesiel. Então partiu com ele para Jerusalém. A morte de Estevão. No momento da execução de Estevão, Saulo atende um pedido de Abigail e pergunta-lhe, porque naquele momento já ia tirar pedra no Estevão, Abigail, né, dá um toque ali no Saulo. Eu sou meu querido, né? Não sei se naquela época chamavam os namorados de querido, né? Amor, né? A onda hoje é isso aí. Mas ela então pediu para que o Saulo desse a última oportunidade para aquele jovem. E ele era apaixonado. Só vou atender o pedido da minha noiva, né? Vou dar para ele uma oportunidade e perguntar se ele quer largar o carpinteiro. Estaria disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. Vamos nos colocar nessa situação? Se fosse nós, última oportunidade de conservar a sua vida, se você abandonar Cristo Nazareno. Vamos nos colocar mentalmente nessa situação. O que faríamos? Estevão então disse a ele: não insulteis o Salvador. Nada no mundo me fará renunciar à tua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória. Isso é que é ser cristão. Isso é que é servir o Cristo. Morrer por Jesus significa uma glória, uma vitória. Fidelidade, né? Fidelidade, amor. Aí então, aquele jovem Saulo ficou muito irritado, mais irritado ainda. Ele se sentiu mais ameaçado e disse então: basta, apedrejamo-lo quanto antes. Morte ao imundo, abaixo o feiticeiro, blasfemo, caluniador. Falou as palavras que ele quis, desabafou. Se pode dar pedrada, pode acabar o mais rápido que puder. Eu te detesto, eu te odeio. Como me desafia dessa maneira? Vai, te espero. E na época então reunia, nessa condenação, reunia pessoas de várias cidades vizinhas para então atirar as pedras. Então foi tirar as pedras. Estevão, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado.
Estevão, os últimos suspiros de sua morte, vendo a imagem de Jesus surgindo à sua frente, pede ao Mestre Divino para não imputar os pecados, não condenar Saulo. E nós? E nós? O que faríamos? Porque ele usou do mesmo recurso que Jesus falou quando estava na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Exatamente, é verdade. Palavra de Jesus. Assim então Estevão, amarrado, sendo apedrejado, já nos últimos suspiros, vendo a imagem de Jesus, ainda pedindo ao Mestre para não imputar esse pecado no sangue. Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde simular a angustiosa surpresa. Saulo, Saulo, é meu irmão. Que dizes? Não pode ser. Enlouqueceste? Não, é ele, é Jezreel. Insistia Abigail assombrada. Querido, concede-me 1 minuto, deixa-me falar ao moribundo apenas 1 minuto. Então, naquele momento, ela percebeu que aquele que estava sendo apedrejado, com o nome de Estevão, era exatamente o seu irmão Jezreel, que ela estava procurando há anos, que Saulo prometeu encontrar para ela. E encontrou, né? E encontrou nessa situação. Com outro nome, chamado Estevão. Teve uma mudança de nome dentro de uma embarcação, quando houve a separação dos irmãos. Ele salvou uma pessoa na embarcação que estava doente, salvou aquela pessoa da morte. Aquela pessoa tinha poder. Só eu vou te salvar, porque ele ia ser até jogado ao mar ou vendido como escravo. Só vou te salvar. Só que você vai passar a chamar Estevão e não mais Jezreel. Então ele chegou em Jerusalém com o nome Estevão. Então veja bem as circunstâncias da vida. O que a vida nos reserva. Para que nós possamos perceber que cada um tem a sua história. Então Abigail, quando viu que era Jezreel, veja bem que ela não desesperou com Saulo, ainda chamando de querido. É meu irmão. Saulo então ficou totalmente perturbado naquele momento. Como? Não pode ser. Se Abigail pirou. Abigail não dá certa. Passou um filme na sua cabeça. Como? Não pode ser. E Abigail então concedeu que Abigail fosse até ao seu irmão, que estava nos últimos suspiros. Ele então chegou e falou para ele que, olha, Saulo é meu noivo, nós vamos nos casar. E mais uma surpresa de Estevão: Cristo os abençoe. Não tenho teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. É muito amor. É muita lição que uma pessoa dessa passa para a humanidade. Se fosse nós, novamente, vamos colocar no lugar, faríamos o quê? Falaríamos o quê para a nossa irmã? Larga esse homem, larga esse carrasco, desaparece dele, isso não presta. Me vinga, né? Vinga minha morte. Mas isso é servir o Cristo. Ser cristão é isto. É ter esse comprometimento com os ensinamentos de Jesus.
a esforçarmos a cada dia para sermos um cristão de verdade, realmente. Surgiu aqui um velhinho respeitável chamado Ananias, que me deu a conhecer as luzes sagradas da nova revelação. Conhecia a história do Cristo. Passado aquele momento do apedrejamento, Abigail, por ela, teria marcado o casamento, né? Ela não tinha ódio também de Saulo. Era uma cristã também. Uma cristã não convertida ainda, cristã. Mas tinha muito amor. Mas só que Saulo, devido ao seu orgulho, sua arrogância, apesar de gostar de amar Abigail, disse, não tem clima mais para a gente casar. Como? Não tem clima. Mas só queria frequentemente visitá-la. Ela morava em casa de conhecidos, a favores, na cidade de Jope, perto de Jerusalém. Mas Saulo então ia frequentemente visitá-la. E numa dessas visitas, ele encontra Abigail já convertida a cristã. E quem converteu ela? Ananias. Que apareceu lá, um velhinho chamado Ananias. Imagina o ódio que ficou Saulo. Aquele amor que restava nele, aquela noiva, que estava perturbado, não casava, mas também não queria se separar dela, queria ir lá visitá-la. E de repente chega lá a noiva, o ex-noiva, falando que apareceu um velhinho que a converteu a cristã. Aquilo certamente foi em si, de ódio. Ele tinha muitos poderes, né? Ele estava indo ao encontro da André. Ai de mim, exclamou Saulo, cortando-lhe a palavra. Em toda parte toca expressões do carpinteiro de Nazaré. Que flagelo! Então, Jesus já tinha ali espalhado, né, a sua seita cristã, a seita do amor, a seita do perdão. Então, onde ele vai, todo recanto que ele vai na região, ele encontra cristão. Que flagelo! Agora até a minha amada também se converteu a cristã. Como pode? Que flagelo! Isso não acaba, não, né? Não acaba mais. Mas só que agora mexeu na ferida mais profunda dele, que é uma moça que ele estava então apaixonado. Se eu vou lá agora eu acabo com essa Ananias. Agora eu mato essa Ananias mesmo. Reuniu os soldados, ele poderia chamar, né? Os soldados mais fortes ali, mais rápidos, da sua cavalaria, então partiram para Damasco em busca de Ananias. Ficou sabendo que lá morava Ananias, né, em Damasco, ele fez uma pesquisa ali e descobriu que era lá. Então vamos lá, né? Então, as últimas palavras de Abigail para ele, e logo então, numa outra dessas visitas, Abigail então desencarnou junto com ele. E as últimas palavras delas foi: Jesus ama-te muito, tem esperanças em ti. Refleti então que seria útil entregar-me jubilosas às mãos da morte, pois quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Nossa, hein? Profundo, né? Porque Abigail, no desprendimento do sono, ela encontrou com Estevão, o irmão dela, o Jezreel, né? Foi o irmão dela. E em sonho, então, Jezreel disse para ela, né, que Jesus tinha um plano para Saulo. Um plano perfeito para Saulo. Só que se ela ficasse aqui, eles casassem, o plano que Jesus tinha para ele não ia dar certo. Então era necessário que ela deixasse essa romagem física e partisse, deixando então Saulo livre. E assim ela desencarnou, com esse amor profundo também. E Saulo então ficou perturbado, né? Com a noiva dele cristã,
desencarnando. Aí então ele partiu em busca desse Ananias. No caminho de Damasco, com todos os seus soldados, ele ouve então: Saulo, Saulo, por que me persegues? Clarão vindo do alto, e ouve então essa voz. Só ele que ouve, só ele que vê o clarão. Os soldados não. A mensagem era para ele e não para os soldados. E nesse momento então, Saulo cai sem enxergar, de tão forte aquela luz. Aí Saulo diz: Quem sois vós, Senhor? Novamente ele ouve a voz: Eu sou Jesus. Isso, né? Ele já não está aguentando mais ouvir, mas tinha aquela situação, né? Eu sou Jesus. E ali começa então a maior transformação moral do ser humano. Ele diz: Senhor, que quereis que eu faça? Aí então já sabia que era Jesus, foi identificado: eu sou Jesus. Então já chama de Senhor. Senhor, que quereis que eu faça? Já prontificando a atender os desejos de Jesus. Que quereis que eu faça? Então Jesus fala para ele: Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Para Damasco. Levanta. E ele então levantou e falou para os soldados o que tinha acontecido. E os soldados, o Saulo caiu do cavalo e bateu a cabeça, certamente bateu a cabeça na pedra e não está certa a cabeça. Aí mandaram o recado, na época não tinha o WhatsApp não, mas deve ter algum cavaleiro que voltou, né? E mandou o recado que Saulo estava totalmente perturbado, porque ele caiu do cavalo, certamente bateu a cabeça e queria seguir viagem para Damasco, porque lá que seria dito para ele que tem que ir curar ele. Loucura, né, na verdade. Que era doutor da lei, eles tiveram que obedecer, né? Colocaram ele no cavalo e cavalgaram para Damasco. Chegando lá, encontra Ananias. Ele foi endereçado para lá. Só que Jesus já havia aparecido para Ananias e falado para Ananias que o doutor da lei, o Saulo, iria procurá-lo, aquelas condições. E Ananias está amedrontado, né? Mestre, ele vai me matar. Ele vem aqui para me matar. Então, né? Se você vai curá-lo, você vai curá-lo. Então Jesus disse para Ananias em sonho: Este homem é para mim o vaso escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos israelitas. Eu lhe mostrarei quanto deverá sofrer por meu nome. Mostrar o que é realmente ser cristão. Certo? Então, assim foi a mensagem, o recado que Jesus passou para Ananias. E Saulo, então, chegando lá, em Damasco, encontrou Ananias. E Ananias, então, disse para ele: Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Então, Jesus te enviou para que você volte a enxergar. E ele, então, começou a enxergar. E Saulo então disse: Vejo, agora vejo, glória ao Redentor de minha alma. Para quem tinha tanto ódio em Jesus, né? Agora vejo, glória ao Redentor de minha alma. Salvou a minha alma, aliviou a minha alma. Novamente eu faço a pergunta: se fosse cada um de nós numa situação dessa? Eu estou enxergando, eu acho que foi um sonho meu, acho que eu estava louco mesmo. Bati a cabeça mesmo. Como o soldado está dizendo. Né? Mas até nisso foi muito testado por Jesus. Mas vamos ver a tendência dele. Mas
essa foi a tendência dele. Ele teve dois tipos de visões nesse momento, né? Voltou a enxergar com os olhos físicos, tá? E também a visão espiritual. Ele pôde perceber que ele estava totalmente errado com relação a Jesus. Que Jesus não era aquilo que ele estava pensando. Era algo muito diferente, muito sublime, por ter acontecido aquilo comigo. Isso é reflexo, reflexão, sintonia com o Mestre. Soldados voltaram, vão ficar por aqui. Levaram o recado para lá, dizendo, né, em Jerusalém. Imagina um recado, chegou em Jerusalém, né? Só o Saulo não quis vir, não. O Saulo agora é cristão. Que recado, hein? Como que ficou lá os fariseus, hein? Os escribas e fariseus recebendo esse recado. O Saulo agora é cristão. Nossa! Não quero nem acreditar. Capaz que achar que o soldado estava mentindo. Fala a verdade. É verdade. O Saulo agora é cristão. Vai servir o Cristo. Né? E então, foi. Então, Paulo de Tarso, o evangelizador escolhido, e os 4 pilares para a educação. Então, foi escolhido para Jesus, para ser um evangelizador. Ele foi escolhido do Mestre Divino, para levar o Evangelho de Cristo em todas as partes. Mas quais são os pilares para ser um evangelizador? Escolhido por Cristo, né? Principalmente. Primeiro, conhecer o Evangelho. Como que vai levar o Evangelho à multidão sem conhecer o Evangelho? Primeiro pilar é conhecer o Evangelho. Aprender a fazer. Então não basta conhecer. Tem que aprender a executar, a fazer, a praticar. Aprender a conviver. Conviver com quem? Com os pensamentos contrários. Respeitar as pessoas. E aprender a ser. Aprender a ser um cristão. Aprender a ser um evangelizador. Então, esses são os 4 pilares. E o Saulo, então, que até então já mudou de nome. Na época mudava, né? Mudou, sua atitude mudou o nome. Tirou só o S de Saulo e passou para Paulo, né? Tirou o S e colocou o P, Paulo de Tarso. Então, conhecer o Evangelho. Ananias, meu mestre. Ele já estava até chamando Ananias de mestre. Olha só que, né? Que já modificação. Ananias, meu mestre, disse o ex-rabino, com entusiasmo, onde poderei obter o Evangelho Sagrado? Ele já estava ansioso. Eu quero conhecer o Evangelho. Onde é que está, Ananias? Ainda não tinha publicação de livro ainda, não. Não tinha publicação de livro, Ananias. Onde é que está o Evangelho de Jesus? O moço convertido recebeu as anotações assaz admirado. Debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com indisfarçável interesse. Dona Ananias pegou para ele os pergaminhos e ele, então, com muito interesse, estudou o Evangelho. Estudou, buscou entender, interpretar aquele ensinamento de Jesus. E aquilo, então, mexeu completamente com a sua memória, com a sua mente, com os seus sentimentos. E todo esse processo fazendo parte de uma transformação moral. Iniciando naquele trajeto para Damasco. Ali iniciou a maior transformação da história da humanidade. Podemos dizer assim. Pelo menos a meu ver. Ananias para Saulo. O Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Tens muita boa vontade. Mas que faz um homem recebendo encargo dessa natureza? Só Jesus disse que você será o semeador do Evangelho dele. Mas o que um homem que recebe esse encargo, o que ele deve fazer primeiro?
Então Ananias disse para ele, né? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealeiro particular, para que o esforço seja profícuo. Primeiro, vivencia para você. Primeiro, busca para você esse ensinamento do Mestre Jesus. Como que eu vou semear sementes se eu não tenho sementes? Então, fique com você, guarde com você esse ensinamento. Primeiramente, faz a sua transformação. Ou seja, eu sou cristão. Eu sou um evangelizador, escolhido pelo Cristo. Aprender a fazer. Precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. Então, já falando para Ananias. Esse é o projeto dos grandes missionários. Pensar na humanidade. Os grandes missionários pensam primeiro na humanidade. Então, quando ele conheceu o Evangelho, aprendeu a conhecer, entendeu? Conheceu, agora aprender a fazer. Precisamos estudar uma maneira. De que maneira? Gente, imagina. Lá no primeiro século cristão. Hoje tem tantas maneiras, né? Carro, ônibus, avião, internet está aí, todas as redes, né, sociais. Naquela época não tinha nada disso. Nada. Tá? Era no Gogó, né? Precisamos estudar uma maneira. Tudo na palavra e Pergaminho. até. E para preparar um pergaminho é Em dureza, deserto. né? Nos desertos. Então, a dificuldade começa por aí. Mas ele já estava preocupado. O que eu vou fazer para levar o Evangelho de Jesus na maior parte? Eu não posso demorar. Porque eu sou o escolhido do Cristo, então eu não posso demorar. O tempo está passando. O ontem passou, o hoje está passando. Se eu ficar parado, amanhã não passa também. Então, o que eu tenho que fazer? Isso é a conversa dele com Ananias. Gamaliel para Saulo. Aprender a conviver agora. Ele está preocupado em fazer, né? Como levar. Então agora aprender a conviver com os contrários. E ele comentou, ele continuou seus contatos com Gamaliel. Porque Gamaliel não estava contra Jesus. Então ele continuou pegando opiniões com Gamaliel. E ele queria ir em Jerusalém. Olha só a ousadia dele. Ele queria ir em Jerusalém. E foi pegar a opinião com Gamaliel. Com Gamaliel disse para ele: se topares em compreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeaste por lá certa confusão nos espíritos. É justo, recolhe os resultados. Ou seja, o pessoal de lá estava, imagina, o cara era doutor da lei. E agora, lá no Sinédrio, tá? Recebeu um decreto que ele era cristão e que ele iria lá pregar, levar o Evangelho de Jesus lá. Aspas, da noite para o dia. Imagina! Né? Vamos só imaginar a confusão que ia dar lá. Muita coragem, mas muita fé. Tá certo? Então, essa foi a vida, né? Estou contando um pouquinho da vida desse grande missionário. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Gamaliel ainda falando para ele: não esmoreça não. Jesus passou por tudo isso. Por açoites, né? Tudo quanto é sofrimento. E Jesus venceu galhardamente. É servido. Então vamos lá, cumpra o que foi designado para você. Então até nesse aí o Gamaliel foi muito importante, tá? Na vida do cristianismo, né? na elaboração e na divulgação do cristianismo.
Gamaliel teve essa grande importância. Não. Porque Paulo, né, então agora Paulo, ainda continuou pegando opiniões, conselhos com Gamaliel. E assim então ele partiu. Né? Aprender a ser Abigail para Saulo em sonho. Então Paulo, lá no deserto, passou por um sono amador e encontrou com Abigail, né? Porque ele era apaixonado, ele fora do corpo, então Abigail aparece para ele e ele então faz perguntas importantíssimas que vamos guardar para nós. Tá? Conselhos com Abigail. Primeira pergunta que faz para Abigail: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? O que eu faço para entender o que Cristo espera de mim? O que eu faço para ter uma clareza de compreensão? O que Cristo espera de mim? Abigail então fala para ele: ama. Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização, penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Amar os amigos, amar os inimigos, isso aí é o primeiro propósito que o verdadeiro cristão tem que ter. Amar. Para compreender os desígnios de Cristo para cada um de nós, amar. Esse é o primeiro passo, amar. A outra pergunta que Paulo faz: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? O que eu devo fazer para alcançar, para chegar naquilo que Jesus espera de mim? O que mais eu devo fazer para atender o chamado de Cristo? Ela então responde: trabalha, continua trabalhando, né? Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Necessário passar por vários processos de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se num deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Então, ele passou mais 3 anos no deserto. Ele era tecelão. Então, ele fazia tapetes para vender para os transeuntes, né, que passaram no deserto ali e sobreviveram daquilo. Os tapetes. Num certo momento de muito sofrimento dele, procura o pai dele, né? Alguns amigos falam para ele procurar o pai dele. Aqueles amigos, né? Como se diz assim, né? Tá certo? Que não entendiam o que é ser cristão. E ele, tão aflito, mas tão aflito, que ele procurou o pai dele em busca de recursos. E o pai disse: se você abandonar o Nazareno, você tem tudo que quer, tudo que precisa. Mas para isso é necessário abandonar o Nazareno. Ou eu ou o Nazareno. Então fique com o Nazareno. A mesma coisa que ele fez com Estevão, né? Isso, a mesma coisa. Então ele, justamente, a mesma coisa com Estevão, né? Então ele virou as costas, aí saiu. E o pai dele, com pena de ver o filho pelas costas, mandou que um servo entregasse uma sacolinha ali com moedas. E ele, que não era tão orgulhoso mais, aceitou. Se ele não tivesse orgulho, não aceitaria, né? Então, devolve para o meu pai, mas não precisa ser não. Mas não. Mais uma demonstração de humildade. Aceitou o mandou de seu pai. Obrigado. Mas continuou sua caminhada servindo o Cristo. Mais uma pergunta que Paulo faz para Abigail: que providência adotar contra o desânimo destruidor? Essa pergunta serve para hoje, para nós, né? O que fazer? Para então, o que eu devo fazer para esse desânimo? Estou desanimado, o desânimo está tomando conta de mim. O que eu devo fazer? Estou aqui no deserto, 3 anos, mais de 3 anos. E ela então responde para ele: espera, a alma
deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância. O cristão tem que estar preparado para servir o Cristo em qualquer circunstância. Paulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos, saberia guardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Fica aflito não, fica ansioso não desespero não. Por que nós tomamos, às vezes, muitas vezes, a ansiedade, o desespero, a pressão toma conta de nós? Porque nós não sabemos esperar. O que nos aguarda? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Isso são todas perguntas para hoje, para nós. Quantas pessoas indiferentes tem? Quando você fala do Evangelho de Jesus, quando você fala do Espiritismo, quantas indiferenças nós encontramos pela frente? Quantas críticas fazem? Então, essa pergunta, né? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com as indiferenças dos homens? Ela diz: perdoa. Empolgado pela maravilhosa revelação, Paulo experimentou uma paz até então desconhecida. Acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Guardarei o lema de Abigail para sempre: o amor, o trabalho, a esperança e o perdão. Seriam seus companheiros inseparáveis, que deve ser também nossos companheiros inseparáveis. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão. Gravaram? Gravaram bem? Deve ser também nossos companheiros inseparáveis. As epístolas, sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Estava velhinho já, fundou igreja na região toda, atravessando desertos, passando por todas as dificuldades, indo preso, toda a dificuldade imaginária. Chegou então uma situação que não estava mais de idade. Como que eu vou fazer? Rogou a Jesus: mestre, o que eu vou fazer agora? Não tenho forças mais para levar o seu evangelho nas cidades. Aí então, essa rogativa, Jesus fala para ele: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Jesus. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. Legal, né? As cartas de Paulo, as epístolas de Paulo. Olha a recomendação, tá? Jesus recomendou para ele, está cansado? Escreve carta. Ou seja, o Estevão, como se diz, aquele que você matou por me seguir, né? Ficará agora junto com você, em espírito, é lógico. Irá transmitir para você os meus pensamentos. Ou seja, as epístolas, hoje com o conhecimento que o Espiritismo traz para nós, as epístolas paulinas significam o quê? Uma psicografia. Uma psicografia, não é isso? Paulo escreveu, ditadas por Estevão, mas com pensamento ligado a Jesus. No entanto, fez e ainda faz muito sucesso nas igrejas cristãs. A partir daquela época, então, passaram a estudar em todas as igrejas as epístolas, as cartas que Paulo escrevia. Dever cumprido. Paulo de Tarso ouviu, rogou-se, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz, seguiu Cristo. Só isso. O que nos falta para servir o Cristo?
Paulo deixou a sua arrogância, deixou a sua vaidade, o seu orgulho, sofreu tudo o que passou, tudo que pudermos imaginar, entre perseguições, enfermidades, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos. Foi um homem corajoso e sincero, caminhando entre as sombras do mundo. Passou por todas as dificuldades que pudermos pensar. Essas que estão descritas e mais outras tantas. Ele passou. Mas foi um exemplo de cristão. Dever cumprido. Aí então João disse para ele: és feliz, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Ou seja, passou todo o sofrimento. Fica calmo, porque Cristo também passou, né? E retirou-se desse mundo material, está também pregando na cruz, e amando e perdoando. Ao encontro do Mestre, assim que ele desencarnou. Então, sim, Paulo, ser feliz, vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Assim que é recebido aquele que serve de verdade o Cristo. E de que maneira que ele partiu? Ele foi condenado também à morte e foi degolado, cortado com espada, né? Inclusive no momento da sua morte, o carrasco frente e o carrasco ainda ali, trêmulo, ele de cabeça erguida, tá? Disse o que é para o carrasco? Cumpra teu dever. Cumpra teu dever. Para a nossa reflexão, essa mensagem aí. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Então, muitos podem dizer: Paulo teve um chamado especial. Ele foi chamado para uma tarefa árdua, uma tarefa grande, mas cada um de nós somos chamados a uma tarefa para servir o Cristo, de acordo com a possibilidade e capacidade de cada um. Todos nós somos chamados. As formas podem variar, mas a essência, o apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. A maioria resiste ao chamado do Senhor para servir o Cristo. Bom, essa é a mensagem que a gente trouxe nessa noite de hoje, para que nos leve aí a uma reflexão profunda sobre como servir o Cristo, como Cristo está me chamando para ser um servidor do Cristo. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos fortaleça na nossa caminhada de servidor. Muito obrigado. Assim seja. Nós agradecemos.